Olá, Deus abençoe a todos, muita luz, muita paz. Está no ar o programa Nosso Tempo. Eu quero começar esse programa mostrando para você uma história de sucesso. Uma pessoa que teve a sua vida marcada pela dor, a dor da perda, a dor da traição, a dor da humilhação, a dor de se ver desprovido de condições e apertado. Como ajudar a família, como se manter dessa forma. Não tem como. E foi através da nossa palestra do Congresso para o Sucesso que a sua vida foi transformada. Acompanhe essa história e nós, durante esse programa, mostraremos mais resultados de pessoas que venceram. Chegamos bem jovens na igreja, bispo, ainda namorados, né? E com a vida totalmente destruída. Ela chegou doente, veio para buscar cura, né? E eu vim acompanhá-la, mas a minha vida era uma derrota só. Tinha nome sujo, era desacreditado, a minha família não acreditava em mim, eu mesmo não acreditava em mim, porque todos só jogavam cal, né? E era bem difícil. Aí nós iniciamos na igreja e com a palavra, com o conhecimento da palavra, a primeira coisa que a gente fez foi nos casar. A gente resolveu se casar porque era o correto a fazer, a gente já estava junto há 3 anos. Mas apesar de nos casarmos, a gente não tinha condição financeira ainda, né? Estava iniciando na igreja, então a gente não tinha a condição de se manter. E a gente foi morar de favor na casa do meu pai, no fundo, num quartinho que ele tinha no fundo. Então a gente era bastante humilhado por causa disso, porque a gente não conseguia se manter. Pouco antes de se casar, meu pai falou com ela, tentando desanimá-la, né? Olha, mas você vai casar, como é que ele vai te manter? Ele não tem condição de te sustentar, né? Vocês vão... Seu sogro falou isso? Sim, bispo. A gente foi bem humilhados. Desacreditado, na verdade, né? Nem sua família acreditava em você? Não acreditava, bispo. Eu era, assim, aquela pessoa neutra, que era mais um. Não ia ser ninguém ou menos que alguém, né? Então, quando nós chegamos dessa maneira na igreja, nos casamos e fomos à luta, né? Iniciamos dessa maneira, aí... Além dessa humilhação que meu pai acabou fazendo, coitado dele, não fez por mal. Ele realmente achava que, na visão dele, né, Não tinha futuro para ela? Eu não tinha futuro para ela, não ia poder dar uma vida melhor para ela. Fizemos um pacto com Deus, fizemos a nossa aliança, entregamos a nossa vida a Ele, e aí a nossa vida começou a mudar degrau a degrau, né? E hoje? Hoje está arrebentando. Hoje a gente está aqui, é uma satisfação imensa estar aqui diante de Deus e falando da nossa vitória, que nós vencemos, né? Então, ao longo da nossa vida, degrau a degrau, construindo as coisas, Deus me deu direção. Eu trabalhava na época com meu pai, por isso que ele tinha esse contato, tudo, que ele desacreditava, porque achava que eu era o balconista da farmácia dele. E Deus me deu direção, comecei a trabalhar com corretagem de imóveis na cidade que a gente mora. Aí a coisa começou a dar certo, Deus abriu as portas, eu comecei a fazer negócios muito bons. As coisas vinham até mim, né? Deus me abençoava sempre. Depois eu passei a gerenciar obras, uma coisa levou a outra, né? E chegou no momento que eu falei para meu pai, agradeci a ele o suporte que ele tinha me dado de emprego, mas que eu estava começando a minha própria empresa porque eu não tinha mais tempo de trabalhar para ele. Então, dali em diante, as portas foram se abrindo, aí a gente conquistou nosso terreno, eu construí a nossa casa. Depois, nesse mesmo lugar, que é uma cidade turística, eu construí uma pousada. Aí fui comprando outras coisas, comprei outros terrenos. Aí nossa vida já estava estabilizada, a gente queria comprar uma casa na praia. A gente comprou um apartamento pequeno. Aí realmente ficou pequeno aquele apartamento, que a gente começou a comprar coisas para usar no final de semana na praia. Comprei jet ski, comprei lancha, comprei bug, fui comprando as coisas. E a gente comprou uma casa, aí começou a alugar esse apartamento, depois comprou outro apartamento, e outro apartamento, e outro terreno, e comprei moto, e assim. Hoje a gente está com uma vida totalmente estabilizada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Saúde? Graças a Deus, e um casamento abençoado. A gente vive hoje uma... Não é simplesmente uma mágica, uma coincidência ou uma questão de sorte, porque às vezes a pessoa fala assim, foi sorte. Essa pessoa foi sorte. Não foi sorte. Essa pessoa, ela veio no congresso e ela tomou a decisão de mudar a sua vida, a sua história.
faça o mesmo você também. Quem quiser participar conosco, pastor Gabriel, essa pessoa pode estar nessa segunda-feira realizando esse pacto com Deus e a sua vida vai ser transformada. Exatamente, pastor Edilson. Essa pessoa que está nos acompanhando aqui agora, através dessa programação, ela tem que firmar um pacto com Deus. Porque muitas das vezes ela está acompanhando diariamente essa programação e ela diz que tem fé. Ela participa da oração, ela assiste desde o início a programação. Mas a fé, meu amigo, minha amiga, sem obras, ela é morta. Então a senhora, o senhor tem que mostrar essa fé, mostrar para Deus que a senhora, o senhor crê. Então esteja ainda hoje aqui na nossa Universal aqui de Guarapuava. Como o pastor Edilson ele enfatizou, nós ainda não recebemos as alianças do pacto agora de 2026, mas em breve ela vai chegar, então já se prepare, já sai hoje aí da sua casa, esteja aqui com a gente, firme um pacto com Deus, faça algo diferente nesse ano de 2026. Talvez os anos anteriores, a senhora, o senhor quer colher coisas diferentes, mas você não tem feito coisas diferentes. Todo dia a mesma coisa, a senhora, o senhor sai para o trabalho, faz a mesma coisa de segunda a sexta, final de semana, enfim. Mas para receber coisas diferentes, você tem que começar a fazer coisas diferentes. Então, como o pastor falou, nós não estamos propondo aqui uma troca de religião, uma troca de igreja, não, mas uma mudança de vida. Uma mudança, o pacto com Deus é isso. É a senhora e o senhor mudar de vida. Então, daqui a pouco, 19h30 aqui na nossa Catedral de Guarapuava e em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Vamos então ao intervalo que fala dessa segunda-feira e também em breve está chegando para você, olha aqui a foto, a nova aliança do Pacto 2026. Ainda não chegou aqui em Guarapuava, mas já está a caminho e assim que chegar você será o primeiro a receber. Acompanhe o intervalo que fala dessa aliança e mais a história de uma pessoa que, ao fazer um pacto com Deus, foi atendido e a sua condição mudou. Não mudou apenas por dentro, mas mudou por fora, mudou tudo. Muda tudo porque aonde chega a direção de Deus, aonde chega a mão de Deus, chega também a solução para os seus problemas. Não é fácil. Percebe que, onde você coloca as mãos, a prosperidade não permanece. Você se esforça, corre atrás, faz o melhor para dar certo. E mesmo assim, o resultado não chega. O dinheiro não dura. Fica a sensação de vazio, como se algo sempre escapasse pelas mãos. Talvez o problema não seja falta de força e nem de tentativa. Falte a bênção nas mãos. Mãos abençoadas constroem. Mãos abençoadas produzem. Mãos abençoadas fazem prosperar tudo aquilo que tocam. Por isso, hoje, dia 12 de janeiro, teremos a bênção nas mãos com a entrega da nova aliança do Pacto com Deus. Nome? Raí. Qual foi a vitória depois da aliança? Bispo, eu cheguei aqui no anonimato. Trabalhava como camelô, correndo dos guardas. E logo depois Deus me deu uma direção, eu abri a minha empresa. Depois eu abri a segunda empresa. E Deus tem honrado, bispo. E nesse propósito das muralhas que o senhor fez, o que acontece? Começou a cair uns dinheiros para mim, bispo, na minha conta, que eu não sei de onde veio. Foi um negócio fenomenal. E eu falei assim, isso é Deus, porque não tem explicação. Todo dia caía valores na minha conta, bispo, sem eu saber de onde vinha o dinheiro. As empresas estão dando certo? Sim, senhor, está arrebentando, bispo. Que vem arrebentar mais. Deus abençoe. Seu nome? Andréa. Gilberto. Quem começa? Como é que era antes da aliança? Eu digo os dois porque antes nós não nos conhecíamos, né? Nós nos viemos a conhecer na igreja e começamos a prosperar. Mas a minha vida antes era uma destruição. Eu vivia numa miséria, apesar de estar formado, apesar de ter sido um dos melhores alunos na faculdade, mas a minha vida não crescia. Eu tentei montar negócios, não dava certo, não passava de 6 meses, alguns meses, não chegava a 1 ano,
eu desistia. Eu não levava para frente, então não dava certo, né? Não tinha, eu fiz faculdade com muita dificuldade. Até roupa para ir para a faculdade, eu praticamente tinha 2 pares de roupa. Ia com um num dia, lavava o outro, deixava secando para ir no outro. Então, foi uma vida muito limitada, muito ruim mesmo. A sua também? Eu já vim de uma família melhor, mas eu sempre trabalhei muito. Eu já era formada e também não crescia, sabe? Aí ficava sempre dependendo de família e a gente querendo, né? Eu trabalhei no multinacional, eu era formada na época em administração, hoje em dia eu sou advogada, mas as coisas não andavam. Sabe quando você trabalha e você não vê o dinheiro? Então, eu cheguei também endividada, com nome sujo, eu cheguei perdendo um carro que eu tinha financiado, então, sempre naquela aparência, né? E aí, fazendo essa aliança com Deus, eu consegui montar meu escritório, eu paguei tudo. Hoje nós temos apartamento de mais de 300 metros quadrados, num lugar nobre, temos vários imóveis de aluguel. Então, nós temos assim, só para glorificar Deus e permanecer, né? Agora, depois da aliança com Deus, a coisa deu uma guinada para os dois? Para os dois. Começamos a crescer juntos, né? Chegamos na igreja sem nada, pelo contrário, com muita dívida, ela com dívida, eu com dívida. Nós começamos a trabalhar, a pagar, a prosperar e fomos crescendo, fomos conquistando, né? Como ela disse, hoje nós temos um apartamento que é na cidade onde a gente mora, é o melhor bairro, é o melhor prédio da rua, né? E nós temos outros imóveis que a gente aluga, temos carro do ano, carro bom, né? Eu consegui passar em vários concursos públicos, eu sou hoje um servidor do federal, mas já também, paralelo, eu sou contador, né, e faço trabalho também como autônomo, assim como ela, ajudo ela no trabalho como advogada, e estamos crescendo. A cada ano que passa a gente viaja, a gente vai para outros países, passear. Graças a Deus. Deus abençoe. Seu nome? Rosângela. Qual foi a vitória depois da aliança? Bispo, há 6 meses atrás, eu firmei o pacto com Deus, né? E falei assim, agora vou arrebentar. E eu cheguei aqui arrebentada. Nome sujo, dívida em cartão de crédito. Era uma dificuldade, bispo, até muitas das vezes para comer. E depois que eu firmei o pacto, olha, limpei meu nome. Tem 3 meses que eu comprei meu apartamento. Tudo deu certo e estou arrebentando. Deus abençoe. Seu nome? Luciana. Gabriel. Como é que era antes da aliança, Gabriel? Então, eu já estive numa outra denominação, né, e eu conhecia a palavra de Deus, mas, na verdade, eu não conhecia Deus. Então, eu fazia na força do meu braço. E, por um tempo, deu certo. Prosperei, cresci. Mas, depois, todas as minhas decisões começaram a não funcionar mais. Então, eu compreendi aqui, chegando na igreja, eu compreendi, na verdade, que se eu não tivesse uma aliança com Deus, a minha vida continuaria assim, sobe, depois desce, depois sobe, depois desce, até que, quando eu perdi tudo, foi quando caiu a minha ficha, que eu não tinha, eu conhecia a palavra de Deus, mas eu não conhecia Deus. Então, eu fazia da palavra de Deus, eu ouvia, mas fazia na emoção, no coração, e não tinha direção de Deus. E a partir do momento que eu entendi isso, e aí eu busquei, e aí eu nasci de Deus, aí as coisas mudaram. E aí nós começamos, depois que eu recebi o Espírito Santo, aí nós nos conhecemos. Na verdade, a gente já tinha se conhecido lá atrás, nos reencontramos, nos casamos. Deus deu uma direção, inclusive enfrentamos a pandemia. Na pandemia nós tivemos uma outra luta muito grande, né? Porque a empresa, na pandemia, nós perdemos 90% do faturamento, mas agora eu tinha uma aliança com Deus. Então, eu passei pela pandemia, nós mudamos, Deus deu uma direção para a gente, para um negócio completamente diferente, e aí nós começamos a prosperar e começamos a crescer, né? Fizemos mais de 10 milhões de reais de negócio no ano passado, temos carro, viajamos para Israel recentemente. Então, ou seja, a vida mudou completamente fora, mas porque mudou dentro, porque eu percebi que só realmente com uma aliança com Deus,
poderia haver, de fato, prosperidade. A prosperidade com Deus, né? Então, as dívidas pagas, a gente pagou mais de 1 milhão de dívidas. Hoje nós compramos tudo à vista, impostos pagos, não temos empréstimo, compramos à vista, né? Então, ou seja, é uma vida completamente diferente, totalmente diferente, porque hoje eu conheço Deus. Eu conheço a palavra, mas eu conheço Deus. Então, a gente tem força e direção. E mesmo que a situação não seja aquilo que muitas vezes a gente quer, isso não abala, porque a gente fala, graças a Deus. Mudou o principal, mudou dentro. Também hoje em tudo. Em tudo, bispo. A gente está bem em tudo. E quando a gente tem uma aliança com Deus, até aquilo que a gente acha que é para dar errado, dá certo. Eu trabalhava numa grande multinacional, ocupava um cargo de direção, era responsável pela América Latina, e aí houve uma reestruturação e eu perdi o emprego. Mas isso foi... eu tive tranquilidade com Deus, porque aí nós começamos a trabalhar juntos. Isso foi em outubro. Em novembro, nós fechamos 2 negócios que foram superiores ao salário que eu ganhava bruto. Então, e a empresa já está com uma série de perspectivas. A gente trabalha com imóveis, a gente já tem uma série de negócios engatilhados. Aquilo que aparentemente seria ruim, quando a gente tem uma aliança com Deus... Confia nos planos de Deus. A gente confia nos planos de Deus, porque eles nunca falham. Deus abençoe. Seu nome? Vilma. Edivaldo. Quem fala dos dois? Como é que era antes da aliança, como é que está agora? Bispo, antes da aliança eu era morador de rua. Miséria total, uma vida toda destruída. E pedindo ajuda a todo mundo, cheguei até uma pessoa que era pai de santo. Ele disse, olha, o único lugar que pode mudar a tua história é naquela igreja. Pai de santo falou isso? Pai de santo que falou isso para mim. O que é que te levou para a rua? Levou para a rua foi... Eu perdi minha mãe muito cedo, nordestino. Disse, vou para São Paulo, lá vou mudar a minha vida. Cheguei aqui, me envolvi com as drogas, fui parar na rua. Miséria total, fome, necessidade, o fundo do poço. Quando fazia frio aqui em São Paulo, como é que era? Era uma guerra. Quando fazia frio, você se enrolava com tudo. Eu gostava da Folha Universal. Aonde me dava, eu pegava ela para me aquecer, que eu não sabia nem ler. Ela era meu cobertor. Depois você chegou... Aqui, o que é que mudou? Como é que está a sua vida hoje? Depois que eu cheguei na igreja, mudou tudo. Primeira coisa, o homem de Deus olhou para mim e disse, se você fizer tudo aquilo que nós falar no altar, Deus vai mudar a sua história. Eu abracei aquela palavra, coloquei tudo em prática, minha vida transformou, me casei, saí das ruas. Hoje, graças a Deus, temos empresa. Hoje nós morávamos na rua, hoje nós temos casa própria, hoje nós temos casa de praia. Deus tem abençoado, hoje nós temos não só uma empresa, nós temos 2 empresas, as portas se abriram, mas nunca larguei do pacto que eu fiz com Deus. Largou as drogas? Larguei as drogas, me apeguei firme com Deus, coloquei um propósito no meu coração que era ganhar almas, e hoje nós estamos aqui para isso. Agora, como é que você começou? Como é que você trabalha com o quê? Eu trabalho, hoje nós temos uma loja de peças automotivas. Começou grande ou começou pequeno? Não, começamos numa Kombis no meio da rua. E essa Kombis, a primeira pessoa que eu vi fazendo um serviço, eu olhei, eu vi ele fazendo aquele serviço, limpando um farol de carro, eu falei, eu vou fazer aquilo ali. Eu me lembro como hoje, ele disse assim para um cliente, eu limpo o farol do seu carro na época por R$10 cada um. Em 10 minutos eu gravei aquilo ali, eu digo, se tanto carro que tem farol na rua, se ele em 10 minutos ganha R$10, são R$20 cada farol. Eu vou fazer isso. Ele fez um só. Quando ele acabou de fazer, eu fui fazer. O meu irmão olhou para mim e disse, rapaz, mas você não sabe? Eu digo, eu sei. Eu aprendi agora e saí para a rua para fazer. Aonde eu via um carro, eu parava a pessoa e perguntava, quer que eu deixe o seu farol novo? Você só paga se ficar novo. A pessoa acreditava naquilo ali, no início foi uma guerra, mas graças a Deus, hoje nós não limpamos mais farol. Hoje nós temos uma loja que vende farol de todos os tipos de carro, importado, carro nacional, para a glória de Deus. Deus abençoe. E tudo que essa pessoa, esse empresário, pastor Gabriel, esse empreendedor, essa pessoa que está desempregada, com nome sujo, com uma vida no vermelho, olha só a sua condição. Você que está com cartões bloqueados, limite estourado, nome sujo, passando por necessidades, por aperto. Você está desempregado.
Os seus armários estão vazios. Você não sabe o que fazer. Você mal tem dinheiro para abastecer o seu carro. Você mal tem dinheiro para poder ir trabalhar. Qual é a tua situação? Algum exemplo que nós citamos? Ou algo que você nunca falou para ninguém? Para todo mundo você está bem, mas na verdade que você não está. Porque a tua real condição é outra, é deplorável. Você não quer mais arrastar isso por mais um ano que está no começo, um ano que está no início, um ano que pode ser diferente para você. Deus promete abençoar esse ano do início ao fim. Por isso nós estamos no propósito dos 40 dias. Os primeiros 40 dias do ano estamos oferecendo para Deus, porque temos a certeza absoluta que Deus vai abençoar do início até o final desse ano. Quando você coloca Deus à frente, Ele promete abençoar todos os seus caminhos. Nós vamos acompanhar agora uma matéria que fala das obras, uma matéria atualizada de obras que estão sendo construídas, igrejas que estão sendo preparadas, algumas que terão a sua inauguração nesse ano de 2026, outras que iremos iniciar essas obras agora nesse ano. Acompanhe essa matéria, eu já volto. 2025 terminou com sucesso no objetivo de dar condições para que novas vidas fossem transformadas. Graças a você, que tem a consciência da salvação, foram inauguradas igrejas como a Catedral de Roraima, a do Jardim Leopoldina, em Porto Alegre, a de Vista Alegre, no Rio de Janeiro, e a igreja de Fastiv, na Ucrânia, além de tantas outras que não daria tempo de citar neste vídeo. Mas agora, neste novo ano, os desafios continuam, daqueles que já começamos ano passado e de novos que virão. Neste ano do ID, vamos levar o Evangelho a vários novos lugares, com inaugurações previstas ao longo do ano, de igrejas como a Catedral de Campina Grande, na Paraíba, e a de Mauá, em São Paulo, a Catedral de Altamira, no Pará, e a de São Cristóvão e também a de Vila Cosmos, ambas no Rio de Janeiro. E por falar em Vila Cosmos, ela é uma das 24 obras que temos com previsão de início em 2026, algumas aguardando apenas o licenciamento para começar. E além dessas, continuaremos com importantes projetos em andamento, como as catedrais do Amapá, no Acre e em São Paulo, tanto em Mogi das Cruzes quanto em Parque Paulistano, e o Anexo 2, em Porto Alegre, que dará apoio à reconstrução da catedral. 2026 também será um ano muito importante para a réplica do primeiro templo em Gramado, no Rio Grande do Sul. A obra, que começa a se levantar do chão, terá ainda neste ano o início da construção da sua fachada. E, dada a largada para os trabalhos de 2026, seguimos contando com as orações e o apoio de toda a igreja na construção de novas casas para o nosso Deus. E este é apenas o início de grandes obras, principalmente nas vidas daqueles que, respondendo ao chamado do ID, têm se unido para tornar esses projetos realidade. Quem quiser a nossa ajuda, Pastor Gabriel, por favor, os horários desta quarta-feira, dessa reunião toda especial, onde nós estaremos ensinando as pessoas como se tornar membro do corpo de Cristo, não apenas frequentador, não apenas uma pessoa que vai na igreja, um simpatizante, um religioso, mas alguém que verdadeiramente é um membro de Cristo. Existe um lugar preparado para você na nossa catedral, você pode participar nesses horários que aparecem aí no seu vídeo. Pastor Gabriel, quem quiser se tornar membro do corpo de Cristo, os horários, o endereço e o que ela pode fazer para chegar na nossa catedral. Inclusive tem aí o nosso SOS espiritual, no qual você pode também pedir um atendimento, marcar uma visita, uma orientação.
Isso, pastor Edilson. Nós estaremos na Catedral de Guarapuava, como o senhor disse, nesses horários, às 7h30 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 15 horas, às 18 e em especial às 19h30, nesta quarta-feira. A senhora e o senhor que quer ser membro do corpo de Cristo. Talvez a senhora e o senhor é membro de alguma denominação, mas você não é membro do corpo de Cristo. A pessoa que ela é membro do corpo de Cristo, ela não carrega uma depressão. A pessoa que ela é membro do corpo de Cristo, ela não carrega essa angústia que você tem carregado, não. Quem está no corpo do Senhor Jesus, que Ele é o cabeça, ela tem vida, ela tem paz. A vida dela é diferente. A vida dela mostra isso. Então, nesta quarta-feira, o dia todo, nós estaremos nesse estudo da fé, de como se tornar membro do corpo de Cristo. Aqueles que não são e aqueles que já são, de permanecer até o fim, fazendo parte do corpo do Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Às 7h30 da manhã, 10, meio-dia, 15 horas, 18, em especial às 19h30. O dia todo. A Catedral aqui de Guarapuava está aberta o dia todo, como também toda a Igreja Universal do Reino de Deus. O que muda é a senhora e o senhor saindo da sua casa, estando nessa quarta-feira aqui com a gente. Exatamente. As portas estão abertas, a Universal é a casa para todos os povos. Nós vamos preparar agora, nos preparar para o momento de oração. Pega o seu copo com água, você que me acompanha do hospital, você que me acompanha de um presídio, você que me acompanha nesse momento da sua casa, e unir a nossa fé junto com o pastor Alexandre Amaro. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu peço, meu Deus, neste dia, em favor da libertação dos vícios, libertação das drogas, libertação de um mal que tem assolado esta família, esta mãe, este pai, esta avó que ora pelo seu neto, que saiu de casa porque se enveredou com a marginalidade, com o crime, com os vícios. Agora, meu Deus, só o Senhor para colocar a tua mão e transformar esta questão, esta situação, para trazer a verdadeira vida, meu Pai. Quantas são as pessoas que precisam de uma libertação dos remédios, precisam, meu Pai, de uma libertação dos problemas que têm tirado a sua paz, a depressão, a angústia, a opressão, esse mal do século que deprime as pessoas. Quantas pessoas já acharam que morrer seria melhor do que viver. Meu Deus, que ela seja livre deste mal, desse peso, dessa angústia, dessa dor que está no seu peito. Que esta água seja o ponto de contato da fé. E ao beber da mesma, que essa pessoa seja livre deste mal, livre desse vício, livre desta situação que lhe faz infeliz. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amigo, amiga, beba da água e seja liberto pela fé. Graças a Deus. Olha, a libertação vem do alto, vem de Deus. Busque a Ele e com certeza você vai ver um grande milagre na sua vida. Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui com a nossa participação. Muita luz, muita paz para você. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, nessa mesma emissora, levando até você uma palavra de vida. Até lá.